Valendo! Então, observe. É um curso de morfologia e sintaxe para concursos públicos. Vou começar com a seguinte informação. Existe uma ordem certa para você estudar português. Ponto. Ah, professor, eu só pegar a gramática e estudar a sequência. Fonologia, tal. Essa não é a ordem. Aquela ordem que está no sumário da gramática, das gramáticas, de qualquer gramática, que é uma ordem padrão, ela não é a ordem certa para você estudar português. Com lógica. Ah, mas como não? Se está na gramática. Existe uma ordem que você que vai estudar para concurso deve seguir. Essa ordem da gramática é para um curso completo, para um curso para questões didáticas, lá do fundamental até terminar o médio. Mas para concurso, você tem que focar numa organização de conteúdos que um remete ao outro. E você ganha tempo com isso. Ah, professor, então se eu não vou seguir a ordem da gramática, os conteúdos gramaticais, o que é que eu vou estudar? Já sei. Vou seguir a ordem do edital. Vou pegar o edital e bater no pé a ponta. Funciona assim? Também não. A ordem do edital também não é a ordem correta para você estudar. Aquilo ali é até aleatório. Então, qual seria a melhor ordem para você estudar português? Vamos lá. Vou dar aqui uma sequência. Primeiro, o primeiro assunto que você deve estudar em português, numa preparação para um concurso, é morfologia. Repetindo, o primeiro assunto que você deve estudar para português, para um concurso, é morfologia. Tá certo? Que é o assunto que nós vamos começar hoje, que trata da estrutura e da formação das palavras, e depois entra nas classes de palavras. É o primeiro assunto que você deve meter a cara quando iniciar uma preparação para concurso público. Se você quer estudar a gramática inteira, você segue a gramática, mas você não tem tempo para isso. Aqui a ideia é ganhar tempo, é ir direto ao ponto. Então começa com morfologia, estrutura e formação de palavras e depois classes de palavras. Batendo esse conteúdo, você vai para onde? Sintaxe. O segundo assunto é sintaxe. Aí, sintaxe do período simples, que começa com frase, oração e período, e se manda até aposto e vocativo. Passando aí pelos termos essenciais, acessórios da oração. Sujeito, tipo de sujeito, complemento, transitividade verbal, vozes verbais, os adjuntos adnominal e adverbial, complemento nominal, complementos verbais, que são os objetos, enfim, aposto e vocativo. Terminando isso aí, terminei sintaxe. Não, você terminou a sintaxe do período simples. Tem a sintaxe da oração, que é a sintaxe do período composto. Aí você vai estudar a sintaxe das orações, que é orações coordenadas, sindéticas e assindéticas, e orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Primeiro eu estudo morfologia, depois eu estudo sintaxe. Terminei. Terceiro assunto, as concordâncias. Aí tanto faz você começar pela verbal ou pela nominal. Desde que você comece, depois de sintaxe, a ver as concordâncias. Tá certo? Quarto assunto, as regências. Verbal e nominal. Depois disso, crase.
Professor, eu tenho uma dificuldade imensa em crase, eu queria, inclusive, que começasse a aula com crase, na aula de hoje. Não dá. Porque a gente vai seguir uma sequência. E para que você entenda bem crase, você tem que antes ver regência. Se você não consegue entender a essência da regência, as relações entre os verbos e os seus complementos, entre os nomes e as suas preposições, você não vai entender crase. Você não vai entender por que existe crase ali, naquela situação. Então, só dá para ver crase depois que ver regência. Então, eu tenho a ordem. Primeiro eu vejo morfologia, depois eu vejo sintaxe, depois eu vejo concordâncias, verbal e nominal, depois eu vejo regência, verbal e nominal, depois eu vejo crase. Terminei? Estou pronto para o concurso? Ainda não. Vou para colocação pronominal. Sexto assunto na ordem, para quem vai estudar para concurso. Próclise, ênclise e mesóclise. Aquela situação do pronome oblíquo átomo antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Terminei? Não. Sétimo assunto. Aí eu vou para acentuação gráfica. Oxítona, paroxítona, não sei o quê. E agora eu terminei, pessoal? Não. Pontuação é o oitavo assunto. Toda a pontuação. Quando usar dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, a tão temida vírgula, travessão, aspas e por aí vai. Professor, depois eu terminei. Não, tem um nono assunto que é ortografia. Chato. É com G, é com J, é com CH, é com X, dois S, enfim. E o décimo assunto é interpretação de texto. Professor, só aí eu vou ver interpretação, eu tenho tanta dificuldade. Só aí. Claro, como é um assunto mais solto, você pode ver interpretação em qualquer momento. Mas a ideia é que você siga esse padrão. E só então, se tiver no seu edital, olha o que eu vou dizer agora. Se tiver no seu edital, é que você vai estudar fonética e fonologia. Aquela parte lá de dígrafos, fonemas, palavras, separação silábica. É o último assunto. E se o edital exigir? Se não, você nem liga. Tá certo? Então, essa é a ordem. Vou repetir para a gente dar continuidade. Ordem. Professor, é a ordem do curso? Não, não vai dar para ver tudo isso no curso. A menos que o concurso demore e nós estendamos o curso para frente. A ideia são 16 encontros. Mas se demorar a sair, se vocês quiserem continuar, a gente continua. Não tem problema. Até porque, por isso, eu preferi fazer mensalidade, não pacote. Porque a gente pode parar quando a gente quiser. Sem prejuízo para vocês nem para mim. Tá certo? Então vamos lá. O que tem aqui? Morfologia, depois sintaxe, depois concordância, depois crase, mentira, regência, depois crase, colocação pronominal, acentuação gráfica, pontuação, ortografia, interpretação de texto e, se sobrar, se tiver interesse, se tiver edital, fonética e fonologia. Tranquilo? Essa é a ordem. Depois, quando vocês forem rever essa aula, anotem isso aí no papelzinho, essa ordem. Quem não anotou agora, anote no papelzinho aí, porque isso é importantíssimo. Porque quando terminar o curso, você já vai ter um norte para depois estudar sozinho. Ah, agora eu sei a ordem certa, eu vou me virar agora sozinho, eu não posso pagar um outro curso, eu vou então agora me estudar sozinho por minha conta aqui. Já tem o passo a passo, tá certo? Como sempre, a dica é começar com morfologia. Vamos iniciar a parte valendo do estudo da morfologia, que é a estrutura e o processo de formação de palavras. Como as palavras são formadas? O que existe na estrutura de uma palavra? Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. A nossa primeira aula, nossa aula de abertura. Certo? Definição. A parte de estrutura das palavras vai tratar dos conceitos de radical, de prefixo, de sufixo, de desinência,
de vogal temática e de vogal ou consoante de ligação. É disso que vai tratar a morfologia. Depois, terminando essa parte da estrutura, o que nós teremos? Nós teremos a parte da formação das palavras, que são os conceitos de derivação, composição e outros processos de formação de palavras, como, por exemplo, o hibridismo, a onomatopeia, que é uma figura de linguagem, mas também que é estudada como processo de formação de palavras, as siglas e por aí vai. Então, observe. Morfologia vai tratar inicialmente desses dois pontos, da estrutura das palavras, do processo de formação de palavras, para depois daí entrar na questão das classes gramaticais, do estudo das classes gramaticais. O que é o verbo? O que é o substantivo? E por aí vai. Tranquilo, Suíldo? Chegou na hora ainda. Aliás, começamos agora a parte realmente do conteúdo. Estamos começando. Estamos explicando aqui a maneira mais tranquila de estudar português, a ordem certa. Valeu, irmão. Desculpa aí a demora. Show de bola. Agora o meu slide está querendo passar, não. É um covarde. Eu acho que vai sair da tela de vocês, mas vai voltar agora aqui. Deixa eu tentar de novo. Pequeno problema técnico aqui no meu negócio. Só um instantinho, pessoal, que o slide resolveu travar aqui. Numa hora boa que só. Muito bem. Só protestar a velha paciência, mas vai dar certo. Voltei para cá. Foi o meu HD que deu uma bugada aqui, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltou. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Chegou aí? Chegou. Chegou. Pronto, continuando aqui então. Perdoem aí a falha. Coisas da tecnologia. Saiu de novo? Não. Saiu não. Não é aqui no meu computador que tá. Pronto. Passou aí, Petro? Tá passando o Chegou. slide? Pronto, beleza. Então, continuando aqui, retomando para dar continuidade. A morfologia vai tratar essas questões. Primeiro, a estrutura das palavras. Vamos entender ou relembrar o que é um radical, o que é um prefixo, o que é um sufixo, o que é uma vogal temática, a desinência e tal. E depois, formação de palavras. Quando uma palavra é formada por derivação prefixal? Quando é que uma palavra é formada por derivação parasintética? Imprópria, regressiva? Quando é que uma palavra é formada por composição, por justaposição ou aglutinação?
certo? E depois daí, a gente inicia o passo a passo das classes gramaticais, né? O que é um verbo, o que é um substantivo, e as flexões dos substantivos, do adjetivo, ou seja, ver as classes gramaticais. Isso demanda tempo. É o maior assunto, um dos maiores, né? Que tem verbo que é extenso, mas essa parte de morfologia, dentro dos que eu falei, é o maior. Só que é a base. Você não vai entender sintaxe se você não entender morfologia. Por isso que se fala em morfossintaxe. Toda análise é uma análise morfossintática, que você analisa o elemento morfológico e olha a função dele dentro da oração. Portanto, é uma análise morfossintática. E para que você faça essa análise morfossintática de forma segura, você precisa entender morfologia. Para você encontrar o objeto direto de um verbo transitivo direto, primeiro você tem que saber o que é um verbo. Você tem que saber identificar um verbo na oração. Depois, saber se ele é transitivo ou intransitivo. Aí já é outra situação. Mas se você não sabe nem o que é um verbo, ou se o verbo que está ali é de ligação, ou é um verbo significativo, vai dificultar para você, por exemplo, encontrar um predicativo do sujeito numa oração. Olha só. Estão intimamente relacionados a morfologia com a sintaxe. Então, você entende sintaxe bem, se entender morfologia bem. Tá certo? Então, vamos lá. O que são morfemas? O que é um morfema? Toda palavra ela é formada por sílabas, por letras, mas também e principalmente por morfemas. O que são morfemas? O que é um morfema? Olha só, morfema é a menor parte significativa que constitui uma palavra. Observe que é a menor unidade. Então, eu posso dizer que uma palavra ela é dividida em partes, em pequenos pedaços. Então, esses pedaços que constituem as partes de uma palavra são os morfemas. Como exemplo, eu tenho a palavra supervalorização. Observe que nós temos 4 pedaços: super, valor, isa e são. Esses 4 pedaços são 4 morfemas que se juntaram para formar a palavra supervalorização. Então, morfema não é uma sílaba. Observe, super, eu tenho 2 sílabas. Eu não posso dizer que morfema é uma sílaba. Valor, eu tenho mais 2 sílabas. Então, não posso confundir morfema com sílaba. Morfema é a menor parte significativa de uma palavra. A partir da junção desses morfemas, as palavras são formadas. Tranquilo até aqui? Eu tenho 3 tipos de morfemas nós temos na nossa língua portuguesa. O morfema lexical, o morfema derivacional e o morfema flexional. Se eu entendo que a palavra é formada por pedaços, que são morfemas, que são unidades que indicam o menor significado que cada palavra pode ter. Eu tenho que entender quando é que o morfema é lexical, quando é que ele é derivacional, quando é que ele é flexional. E nós vamos entender isso agora. Observe. O morfema lexical, ele é aquele que não pode faltar na palavra. Olha só. Não pode faltar nas palavras. Ele é o morfema mais importante. Dos 3 tipos de morfemas, ele é o mais importante. Ele é o tal do radical. É a parte da palavra que não muda. O radical é a parte da palavra que, a partir dela, podem se formar outras palavras, mas ela vai ficar ali, imutável. Por exemplo, a palavra chuva
eu posso formar chuvisco, chuvarada, chuveiro. Mas o radical chuve, até o V, não vai mudar. Olha só, radical de chuva é até aqui, é até esse V. Chuvisco, chuvarada, carro, até o segundo R. Radical, morfema lexical, parte que não se altera. Eu posso formar carroça, carrossel, carrocinha, carroceria. Carreta, que é da mesma família. E essa parte, ela não vai mudar. Por quê? Porque é o morfema base. É o morfema principal de cada palavra. Então, não esqueçam. Morfema lexical é a mesma coisa de dizer radical. Se na sua prova perguntar pelo morfema lexical, você dizer, puxa, eu nunca ouvi falar nisso. É o radical. É o radical da palavra. É a parte que não se altera. É a parte que não pode faltar na composição de uma palavra, qualquer que seja ela. Depois do morfema lexical, nós temos o morfema derivacional. O que ele faz? Ele vai se unir ao radical para formar novas palavras. Ou seja, o que é o morfema derivacional? É o que nós conhecemos como afixos. E que, a depender da posição, o afixo pode ser prefixo, se ele vier antes do radical, ou sufixo, se ele vier pós-posto ao radical. Prefixo e sufixo. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Prefixo e sufixo, na verdade, são afixos, que o que vai diferenciar e fazer com que eles recebam esses nomes é a posição que eles se encontram, se vem antes ou depois do radical. Sim, é só isso. Quando o afixo aparece antes do radical, tudo que vem antes é pré. Então, ele recebe o nome de pré-fixo. Se ele aparece após o radical, sufixo. O que eu tenho que entender até aqui? Que eu tenho um morfema que não muda, que é a estrutura base ali, que não pode faltar na palavra, que é o meu radical, que é a partir dele que eu vou formar outras palavras, e que eu tenho outro tipo de morfema chamado derivacional, que vai se associar, que vai se unir a esse radical para formar outras palavras. A partir dessa união do morfema lexical barra radical com morfema derivacional barra afixo, prefixo ou sufixo, vou formar uma outra ou várias palavras. E a terceira, o terceiro pé do tripé dos morfemas é o morfema flexional. É a parte que carrega conceitos relativos a conhecimento de mundo. Sexo, barra gênero, quantidade, se for no caso de nomes, né? Singular é plural e tal, masculino e feminino. No caso de verbos, eu tenho modo, tempo, número e pessoa. Observe que, interessante notar que os verbos eles não se flexionam em gênero. O verbo não tem gênero. A flexão do verbo é feita em modo, tempo, número e pessoa. Tá certo? E também eu tenho a questão das concordâncias, né? O detalhe é, esses morfemas flexionais são as desinências de número ou nominal e as desinências verbais, de modo e de tempo. Que vamos ver no decorrer das aulas. O que eu tenho que entender até aqui? Que toda palavra é formada por pequenas partes e que cada parte tem
um pequeno significado, que não são as sílabas, são os morfemas, e que esses morfemas, eles podem ser de 3 tipos. Morfema lexical, que é o radical da palavra, que é a parte que não muda. O morfema derivacional, que é a parte que vai se associar, se unir a esse morfema lexical, a esse radical, para formar novas palavras, a saber, prefixo e sufixo. E, por exemplo, as desinências também, de modo, de tempo, de nome. Observe, a palavra insatisfeito, ela é a palavra primitiva? Não, ela é a palavra derivada. Ela derivou de outra que já existia. Professor, peraí, mas insatisfeito derivou de satisfeito, né? Sim. E aí, como é que fica? Eu tenho o prefixo in. Eu tenho o morfema derivacional in. Como ele foi colocado antes da palavra satisfeito, da palavra primitiva ou do radical da palavra, eu tenho um prefixo. Então, insatisfeito, a palavra formada por derivação prefixal, que é o que nós vamos estudar mais a fundo quando formos ver as questões das derivações. Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, imprópria, regressiva. Tá certo? A pergunta é, até aqui, tá de boa? Tranquilo. Tranquilo. Pronto. É a parte light da coisa. É só o pantinho. É só para assanhar o formigueiro. Tá certo? Mas não se preocupem que paulatinamente vai dificultando a situação. E a gente vai assistindo o vídeo umas 10 vezes. Pode ser que Vai entre. dar certo. Vai dar certo demais. Eu não estou gostando desse bicho travando aqui. Ô, negócio show. Pronto. Então vamos lá. Mariana falou que flexional. Sim, Mariana, volto sim. Deixa eu só abrir aqui. O flexional. Olha só. Nós vamos entender o morfema flexional na sequência da aula. Que o que é uma desinência. Por exemplo, se eu digo assim, ó, o gato. Esse O é uma desinência de gênero. Poderia ser a gata. Aí seria de também gênero, só que agora feminino. Eu posso dizer os gatos. Agora eu já tenho plural. Masculino, plural. Eu já tenho gênero e número. As desinências servem para isso. No caso dos números. Tá certo? Então, nós vamos clarear isso aqui na sequência da nossa aula, onde tem uma parte que fala só sobre as desinências. Mas, grosso modo, é isso. Tranquilão? Depois nós temos aí o que se chama de alomorfia. Que nome feio. O que é alomorfia? A alomorfia é uma mudança, é uma variação, é algo que está fora dos padrões, é uma alteração em algum morfema, é alguma anomalia, é algo que está, o que apareceu de forma anormal. Mas tem uma função. Essa alteração é para que a palavra seja bem pronunciada. A questão de ortoépia, prosódia. Olha só. O verbo fazer. Eu tenho faço, fez, fizera, farei e feito. Não segue, por exemplo, uma sequência como carro, carroça, carreta, carrossel, carroção. O radical muda. Olha só. Fazer. Faço. Olha a diferença. Fez. Olha a diferença. Farei. Olha as mudanças que aconteceram nos morfemas ao longo das transformações das palavras. Isso é alomorfia. Você não segue aquela linha. Carro, carroça, carrinho, carreta, carroção, carrossel. A alteração dos morfemas, portanto, está fora dos padrões.
é uma variação, é algo que está anormal, é uma alomorfia. Alomorfia é uma mudança, é uma alteração em algum morfema para que a palavra seja bem pronunciada. Certo? É só esse detalhe. Fique ligado. Não ocorre alomorfia somente no radical, mas há também outros morfemas. O que são vocábulos cognatos? Por cognato, você entende aí família de palavras. Vocábulos cognatos, eles são um grupo de palavras que apresentam o mesmo morfema lexical, ou seja, o mesmo radical. Os vocábulos cognatos, eles apresentam o mesmo radical, como é o caso de corpo, corpóreo, corporal, corpanzil, encorpado, corporação, corpulento, incorporar, corporativismo, incorporado, descorporificado e por aí vai. Observe que tem uma série de palavras que o radical é o mesmo. Não mudou. Eu tenho acréscimo de prefixo, de sufixo, de prefixo e sufixo, mas o radical, ó, até o pezinho aqui, não mudou. E nenhuma. O radical é o mesmo. Ou seja, são palavras que pertencem à mesma família. São o tal dos vocábulos cognatos. Cognatos é o quê? Igual a pertencente à mesma família, cujo radical não muda. Tá certo? Fique ligado. São uns detalhes, para você ficar esperto aí. Para que os vocábulos sejam cognatos, não basta a semelhança entre si. É preciso haver uma ligação semântica, ou seja, de sentido, de significado. Observe que todas aqui, corpo, corpóreo, corpanzil, encorpado, enfim, além do radical, eles estão ligados semanticamente. Todos têm a ver com o corpo. Tá certo? Então não basta só que o radical seja igual. Existe também a questão da semântica, do significado. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos passo a passo até chegar nas desinências que Mariana tanto almeja. O radical. O radical, que nós já falamos, é o morfema lexical. É a base. Segura nisso aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. É a base. É a base da palavra. É o alicerce. É a parte responsável pela significação principal da palavra e pela formação de novas palavras. Ele sustenta aqui o significado da palavra e ainda dá origem a novas palavras, mantendo o significado. Raiz. Detalhe importante. Sem radical, não há palavra. Não existe palavra sem radical. Acabou. Professor, toda palavra tem radical? Toda. É regra. Pá. Sem radical não tem palavra. Acabou. Não há o que discutir. Sem radical não tem palavra. Certo? Olha só. Agora nós temos a palavra casa. E qual é a parte que não muda? É até o S. Que a partir daí eu posso formar casarão, caseiro, casar, casamento, descasado, casebre. Tudo isso aqui está dentro do radical, ou partiu do radical da palavra casa, que é até o S. O que é o radical, pessoal? É a parte que não muda. É a base da palavra. É a base responsável pela principal significação ou significado de uma palavra. E que a partir dela eu posso formar outras palavras. Isso é o radical. É muito tranquilo. Que é o morfema lexical. Não esqueça. Aí eu vou entrar nos morfemas afixo e prefixo, que são os morfemas derivacionais, que nós vimos agora há pouco. Observe. Esses morfemas, eles vão se ligar, como nós já falamos,
ao radical, e a partir dessa ligação, dessa união entre eles, surgirão novas palavras capazes de modificar, em algumas situações, o significado da palavra, formando palavras novas. Eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. Não dá para confundir. Pré vem antes. Pré-vestibular, pré-carnaval, pré-natal, cheque pré-datado, pré antes. Sufixo depois. Tudo que aparece antes do radical ou antes da palavra primitiva. Quando eu falo em radical, você pode remeter à lembrança lá da quinta série, às vezes até antes, quando nós estudamos substantivo primitivo, se vocês lembram aí, e substantivo derivado. Por exemplo, lápis é primitivo e o derivado é lapiseira. Pedra é primitivo e o derivado é pedreiro, ou pedreira, ou pedregulho. O pessoal da pedagogia vai lembrar disso aí. Estão as criancinhas já. Então, observe. Palavra primitiva, em algum momento, ela vai se confundir com radical. Por quê? O afixo, prefixo ou sufixo, ele vai aparecer antes do radical ou antes da palavra primitiva. Como, por exemplo, feliz. Né? Feliz. É uma palavrinha primitiva. Por que ela é primitiva? Porque ela não derivou ou ela não se formou a partir de outra palavra. Foi criada assim. Feliz, acabou, está aqui. Agora, o cara veio lá e disse, um estado que não existe a felicidade. É o quê? É a infelicidade. Então, o cara que não está feliz, ele está infeliz. Então, a partir do acréscimo de um prefixo ou de um afixo, posto antes da palavra primitiva, por isso levou o nome de afixo, perdão, de prefixo, formou uma nova palavra. Então, infeliz é derivada de feliz. É uma palavra formada por derivação prefixal. Por que é derivação? Porque ela não é primitiva. Ela derivou de uma que já existia. A primitiva é feliz. Infeliz é derivada. Como essa formação aconteceu com o acréscimo de um prefixo, eu digo que ela é formada por derivação prefixal, que nós vamos ver no decorrer das aulas, os tipos de derivação. Observe. Desgraça, infeliz, incomum, desinquieto e por aí vai. O que eu tenho aqui? Eu tenho 4 palavras formadas por derivação através do acréscimo de prefixos. Graça, primitiva, desgraça, derivada com o auxílio do prefixo des. Prefixo des é um morfema derivacional que se ligou ao radical da palavra graça ou à palavra primitiva graça para formar uma nova palavra. Mesmo caso com infeliz, que já falei, com incomum, com desinquieto e com uma série de outras palavras. Pergunta. Essa palavra, ela é primitiva ou derivada? É derivada de leal. É derivada de leal. O que eu tenho aqui? Leal, palavra primitiva, e agora eu tenho o des, que é um prefixo, que foi colocado antes do radical da palavra para formar uma nova palavra. Se ele tivesse sido colocado depois, eu teria outra situação. Vou pegar a mesma palavra leal, tem um L aqui escondido, viu? Leal. E vou fazer isso agora, ó. Deu para entender aí?
lealdade. E agora, o que eu tenho? Eu tenho uma palavra formada por derivação também, porque derivou de uma que já existia. Só que agora, esse processo se deu com o acréscimo de um afixo, não antes da palavra primitiva ou do radical, mas depois dele. Aí já mudou o nome. Esse afixo, antes do radical, é prefixo. Depois é sufixo. Então, lealdade é uma palavra formada por derivação sufixal. Enquanto desleal é derivação pré-fixal, lealdade é derivação sufixal. O que é que diferenciou? A posição do afixo. Antes do radical, pré. Depois do radical, sufixo. Super. Tranquilo aí? Tranquilo. Tudo que vem antes do radical eu chamo de prefixo. E se vier depois, eu chamo de sufixo. E se vier os dois, prefixo e sufixo. E se vier os dois simultaneamente, derivação parasintética. Vamos ver isso aí depois, sem pressa. Não Para o complique pessoal não não, endoidar. professor. O pessoal não endoidar, tá certo? Então, observe. Buda. É Buda, viu? Não é bunda, não. Buda. Substantivo. Olha só que negócio legal. O sufixo acontece de ele fazer isso aqui, ó. Modificar a classe gramatical da palavra primitiva. Por exemplo, Buda é um substantivo. Budista é uma nova palavra formada por derivação com acréscimo de um sufixo e que mudou de classe gramatical. Buda é substantivo. Budista é relativo a Buda, é característica de Buda, portanto é adjetivo. Olha que legal. Olhe como a nossa língua é massa. Mudou. Tirou um A, acrescentou ista. Mudou a classe gramatical da palavra. E é isso que, ao longo dos nossos encontros, quero que vocês percebam. São esses mistérios da língua. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com resolvendo questões. Uma questãozinha e outra. Eu prefiro que os alunos vejam a teoria e depois eu envio as questões e o cara exercita. Né? Mas eu posso, numa aula ou outra, trazer questões para a gente ir respondendo junto com vocês, comentando e tal. Ou então a gente pode tirar uma aula só para tantas questões. Vamos aqui, vimos o assunto, vimos? Vamos responder aqui a 10 questões daquele assunto que foi visto. Eu prefiro assim do que fazer no meio das aulas uma questão ou outra. Que muita gente faz. Que também não é errado, e até há quem prefira, inclusive. Eu prefiro assim, porque eu penso o seguinte: primeiro você entende a teoria. Aí você vai partir para exercitar. Professor, vamos analisar a banca, a prova da banca IDECAN. Meu filho, já sabe a teoria? Não, vamos para a questão. Meu amigo já sabe o que é um prefixo, um afixo, um sufixo, um morfema lexical, derivacional. Não, então não tem o que a gente fazer lá agora, não. Primeiro você estuda a teoria, você entende a teoria, para a partir daí você aprender exercitando as questões. Aí sim. Muitas vezes o cara quer começar o curso já resolvendo questões. O cara não sabe nem da teoria. Aí fica difícil. É aquela pressa de vamos lá, vamos cuidar. Não. Estudar é isso. É lento, é um passo a passo. É apanhando, se levantando, até fixar. Com o passar do tempo, vai fixando. Por enquanto, tem que ter paciência. Chegaram as desinências, Mariana. Chegaram as desinências. O que são desinências? Olha só. São morfemas flexionais. Nós já vimos os morfemas lexicais, que são os radicais, os derivacionais, que são os afixos, pré e su, e agora o morfema chamado de morfema flexional, ou flexionais, se eu falar morfemas no plural, colocados após os radicais. Eu até fiz questão de destacar isso aqui, ó. Você vai dizer, porra, se é após, é sufixo. Acabei de aprender agora. Se vem depois do radical, é sufixo. Tenha calma.
como deu uma tudo. Debrei. Não é só assim também, não. Tenha calma. Não é só porque vai vir após o radical que vai ser sufixo. Nesse caso aqui, a desinência ela vai após o radical, só que vai indicar, no caso dos nomes, nós falamos já nos slides anteriores, o gênero daquele nome, se é masculino ou feminino, aquele substantivo, que até se tem o exemplo de gato e gata, e o número, se é singular ou plural. Gatos, gatas. Pedra, pedras. Aula, aulas. Número, singular e plural. E se for no caso dos verbos, as desinências, elas vão indicar o modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo, o tempo, passado, presente e futuro. Aí vai o passado dividido em pretéritos, indicativo, né? Pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, essas loucuras do verbo. E o número, que nós já vimos, singular e plural, claro, e a pessoa. A pessoa agora você me pegou. Até aí eu me liguei, eu me lembrei do que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e tal. Passado, presente, futuro. O número é parecido com o lá dos nomes, que é singular e plural, mas a tal da pessoa, lembro não. Pessoas gramaticais. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. São também chamadas de pessoas do discurso. Primeira pessoa, pessoa que fala. Eu, singular, nós, plural. Segunda pessoa, pessoa com quem se fala. Vós ou tu. Singular, tu, plural, vós. Terceira pessoa, pessoa com quem se fala. Não, de quem se fala. Eles ou elas. Ele ou ela. Singular e plural. Essas são as tais das pessoas do discurso. Mas só acontecem com os verbos. Tá certo? Então, essas desinências, elas vão aparecer no final dos nomes ou no final dos verbos para indicar, no caso de nomes, gênero e número, no caso de verbos, tempo, modo, número e pessoa. É para isso que servem as desinências, que não são afixos. Tais morfemas não formam palavras, mas flexionam, variam, mudam levemente a forma da palavra, da mesma palavra, indicando certos aspectos. Como elas não formam palavras, elas não podem ser confundidas com sufixo. O sufixo, ele forma nova palavra. Olha a diferença, pessoal. Para ficar claro isso. Tanto o sufixo quanto a desinência, ou as desinências, elas aparecem depois das palavras primitivas ou depois dos radicais. Eu não vou confundir por quê? Porque enquanto o sufixo ele muda a palavra, como por exemplo, budista, nós vimos agora, Buda para budista, as desinências não mudam a palavra e nem formam novas palavras. Gato, gatos. Pão, pães. Não mudam as palavras. Diferente de fidelidade, de feliz, de felicidade. Ou comumente. Comum, mais mente. Mudou a palavra. É sufixo. Pudéssemos. Eu tenho a desinência aí de modo e de tempo, mas não mudou o verbo. Está entendendo? A desinência ele não muda a palavra. Ela indica ali o gênero, o número, o modo da pessoa, mas não muda a palavra. Por fazer essa relação entre nomes e verbos, existem as desinências nominais e as desinências verbais. Até aqui, tá ok? Sim. Deu certo aí, Mariana? Mariana morreu. Pronto, ela está só no off. Repetindo, desinência não pode ser confundido com sufixo, porque enquanto o sufixo muda a palavra,
Desinência não tem esse poder, tá certo? Vamos lá, olha só. Esmiuçando que são desinências, ainda mais. As desinências O, masculino, e A, feminino, indicam o gênero, que nós já falamos até exaustivamente na aula de hoje. Aluno, esse O aqui é uma desinência nominal de quê? De gênero. É uma desinência de gênero. Por que é nominal? Está ligada a um nome, a um substantivo. Aluno, aluna. Esse A, o que é, professor? É uma desinência nominal de gênero. Desinência porque está após a palavra indicando ali o seu gênero. E nominal porque está relacionado a um nome. No mesmo caso, gato e gata, lobo e loba. Esse O e esse A são desinências nominais, que indicam gênero masculino e feminino. Observe que tais desinências servem para indicar o sexo do ser, pessoa ou animal. Elas não só aparecem em substantivos, mas também em adjetivos, em pronomes, em numerais. Por exemplo, bonito, bonita, adjetivo. Nosso, nossa, pronome possessivo. Primeiro, primeira, numeral. Observe que elas não aparecerão somente nos substantivos, apesar de serem mais frequentes neles, mas também há outras possibilidades de outras classes de palavras, tá certo? A desinência S, ela é tranquila demais. Ela indica o quê? O número. Plural. Alunos, alunas, gatos, gatas. Então, observe. Alunos. Pegando isso aqui embaixo, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas desinências nominais. Uma desinência de gênero, que é esse O, aluno, e uma desinência de número, que é esse S, plural. Esse OS são desinências nominais que indicam o número, plural, e o gênero masculino do substantivo aluno. É para isso que servem as desinências. E você entender esse processo da língua, da formação da palavra, do passo a passo, né? A gente se preocupa muito com a interpretação do texto, mas muitas vezes nos falta esse conhecimento da raiz, de como cada palavra é formada. A partir de então, começamos a entender coisas maiores. Morfemas, sílabas, morfemas, letras, sílabas, morfemas, fonemas, palavras, frases, períodos, parágrafos, texto. Vai crescendo. E é importante que eu tenha paciência e a maturidade para entender isso. Que eu não vou chegar a assistir uma aula aqui e vou, gabaritei português amanhã. É um processo. São anos de estudo. Você tem que ter o quê? Bom material para revisar todos os dias e para resolver questões e para meter a cara. Estudar é duro, é complicado. Por isso que poucos conseguem êxito, porque dá trabalho. Né? A gente está acostumado hoje com tudo, a galera do fast food aí, do imediatismo, que é tudo para ontem. E não é. Estudar principalmente, leva tempo. Leva muito tempo. Certo? Desinências verbais. As nominais são tranquilas, gente. Ponham algo na cabeça de vocês. Tudo o que mexer com verbo na gramática é mais salgado. Tudo. Falou em verbo é mais complicado. Concordância verbal é mais complicada e mais chata do que a nominal. Regência verbal é mais chata e mais complicada do que a nominal. Verbo é mais chato de estudar do que substantivo, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, enfim. Mexeu com verbo é sempre mais chato. Requer mais força de vontade, mais vontade de aprender, mais brio. Eu não estou dizendo que é mais difícil ou que é impossível. É mais complicado de aprender se você não tiver o interesse de aprender. Porque parte do interesse. Parte da curiosidade, depois do interesse, depois da questão de não
se render. Enquanto a desinência nominal ela é mais light, um Ozinho ali, um Azinho acolá, masculino e feminino, um Szinho para dar um plural e tal. A desinência verbal ela é mais chata porque ela mexe com 4 situações: modo, tempo, número e pessoa. É o dobro lá das nominais, que é só número e gênero. Aqui não tem gênero. Compensação, tem pessoa, modo e tempo, que não tem lá. Então eu tenho desinência modo temporal, DMTS, pluralzinho, temporais. Desinências modo temporais. Esse S é só o plural. DMT, desinência modo temporal. E eu tenho a desinência número pessoal, ou plural, pessoais. Meu Deus, o que é isso? O que é uma desinência modo temporal? É uma desinência que marca as flexões do verbo. Os verbos, eles se flexionam nos modos, nos tempos, nos números e nas pessoas gramaticais. Então, para indicar essa flexão, existem as desinências. As DMTS, ou as desinências modo-temporais, indicam as noções de certeza, modo indicativo, de incerteza ou de hipótese do modo subjuntivo, e o tempo passado, pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, presente e futuro do presente e do pretérito. As desinências, elas indicam isso aí. Observe, a palavra amávamos. O que eu tenho aqui? Amávamos. Eu tenho esse AM, que é o radical. Esse A, que é vogal temática, que nós não vimos ainda o que é. E esse VA. O que é esse VA, professor? É uma desinência de modo e de tempo. E esse MOS, de número e de pessoa. Observe, amávamos. Esse vá quer dizer que eu tenho um verbo no modo indicativo, que indica uma certeza. Se indica uma certeza, apesar de estar no pretérito, é indicativo. E esse MOS é desinência de pessoa. Esse MOS equivale a nós, primeira pessoa. Nós amávamos. Eu não posso pensar que é eu amávamos ou que tu amávamos. É desinência de pessoa. Então eu já sei que isso aqui é primeira pessoa do plural. É isso. É esse o papel da desinência. É dizer aqui que eu tenho um verbo conjugado no modo indicativo, no passado indicativo, e que está em primeira pessoa. Por isso eu tenho vá e mos. Esse mos indica pessoa, primeira pessoa. Esse vá indica que o verbo está no indicativo. Observe só. Deixou. Deixou, eu não tenho vogal temática, eu não tenho desinência de modo e de tempo, já vou direto para a desinência de número e pessoa. Olha só, deixou, radical, até aqui, que é do verbo deixar, que eu posso formular deixada, deixaria, deixei, deixamos, deixávamos. Enfim, o radical tá aí, não muda não. Aí eu vou lá para, nesse caso, esse mou não, esse ou é uma desinência de número e pessoa. Ou seja, quem deixou? Eu tenho aqui uma desinência que indica singular. Primeira pessoa, eu deixou, tá errado. Ele deixou, então tem terceira pessoa do singular. Esse ou é a desinência do verbo que indica, nesse caso, a pessoa. É número pessoal. Terceira pessoa,
do singular. Número, singular. Pessoal, terceira pessoa. Observe que nem todos os verbos vão ter as desinências todas. Ó. Amo. Eu também não tenho vogal temática e eu também não tenho aqui a desinência de modo e tempo. Eu tenho só a desinência de número e pessoa. Quem ama? Eu. Primeira pessoa do singular. E por aí vai. Para isso servem as desinências verbais. Elas são mais complicadas, porque elas indicam o tempo, o modo, o número e a pessoa. Mas, felizmente, elas só acontecem com verbos. Só com verbos. Quando parte para os nomes, é somente o azinho, o ozinho, o szinho lá para indicar plural. Falamos em vogal temática, mas o que é vogal temática? Vogal temática, ela vem imediatamente após o radical. Olha só. Professor, mas o que vem depois do radical não é o sufixo? Não me endoide, não. Tenha calma. Olha só. Ela faz a ligação entre o radical e o sufixo. Ou seja, a vogal temática ela vem após o radical para ligá-lo à desinência de número ou aos sufixos. A vogal temática ela vem logo ali após o radical. Olha só. Cantava. Terceiro aqui, ó. Terceiro não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Cantava, o verbo cantava. Eu tenho esse A. O que é esse A? É a vogal temática. Qual é a função da vogal temática? Está ligando o radical à desinência modo temporal. Para isso que a vogal temática serve. Tá certo? Cantaríamos, logo aqui abaixo, eu tenho o radical cant, eu tenho a vogal temática ligando o radical à desinência modo temporal. Então, a vogal temática, ela vem logo após o radical, nas palavras que têm vogal temática, nem todas têm, como nós vimos no exemplo anterior, para ligar o radical à desinência ou o radical ao sufixo. Essa é a função dela. Olha só. Vogal temática. A, E e O. Quando átonas, ou seja, pronunciadas de forma fraca, nos finais de palavras como casa, leve, povo, são vogais temáticas nominais. Por que nominais, professor? Porque estão relacionadas a nomes substantivos ou leve adjetivo. E as vogais temáticas que se ligam às desinências vão indicar plural, mas lá nos sufixos. Povos, esse O, né, indicando plural aqui, ó. Leves, casas, povoado, levemente, e por aí vai. Detalhe importante. Vogais temáticas verbais. O que é uma vogal temática verbal? É uma vogal temática que ela vem logo após o radical. Mas olha a diferença. As nominais são A, E e O. As verbais são A, E e I. Quando eu tenho a junção da vogal temática mas o radical, eu tenho algo chamado de tema. Tema é a junção da vogal temática com radical. Quando eu junto vogal temática e radical, eu tenho uma parte chamada de tema. Qual é o detalhe importante? Quando eu tenho as vogais A, E, I, formando o tema e permitindo uma boa pronúncia, é mais fácil compreender a estrutura do verbo. Olha só. Eu vou entender o seguinte. Todo verbo terminado em A, ele pertence à primeira conjugação. Todo verbo terminado em E, ele pertence à segunda conjugação. Quando terminado em I, ele pertence à terceira conjugação.
Essas conjugações, elas seguem modelos. Todo verbo terminado em AR, por exemplo, a vogal temática A, aí, vai seguir a mesma conjugação. Por exemplo, se você pegar o verbo falar e conjugar em todos os tempos e modos, você vai observar que a conjugação é a mesma. Por exemplo, falar no presente indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala. Você pega nadar. Eu nado, tu nada, ele nada. Eu estudo. Estudar. Estudo, estuda, e por aí vai. Segue o mesmo padrão de conjugação. Por isso que se diz que é de primeira conjugação, de segunda e de terceira. Por exemplo, você não vai pegar o verbo sorrir, terminação IR, vogal temática I, e querer conjugar da mesma forma de um verbo de segunda conjugação terminado em E ou de primeira terminado em A. O padrão é outro. A sequência é outra. Tá certo? Observe. Não há nenhuma vogal temática na primeira pessoa do singular do presente indicativo e nenhuma flexão do presente do subjuntivo. Não se preocupe com isso por agora, é só um detalhe de informação. Para a gente fechar aqui esse bloco de hoje, tema. O que é o tema? Acabei de citar. É quando eu tenho a vogal temática e o radical. O tema é a junção do radical com a vogal temática. Como nem toda palavra tem vogal temática, como nós vimos nesse exemplo aqui, ó, dos verbos, ó, amo, não tem vogal temática. Amemos, não tem vogal temática. Portanto, como nem toda palavra tem vogal temática, nem toda palavra apresenta tema. Se o tema é a junção entre a vogal temática e o radical, e algumas palavras não têm vogal temática, então algumas palavras não vão ter tema. Tá certo? Olha só. A palavra vende-se. Não é vende-se, é vender-se. Não é o verbo vender-se. Olha só. Eu tenho aqui o tema, que é o radical e a vogal temática. Mares. Eu tenho. Qual é o tema? O radical e a vogal temática. E a vogal temática. Partiram. O radical e a vogal temática. Vogal temática e radical juntos formam, nós chamamos de tema. Tá certo? Letra de ligação. Para que serve? É igual a vogal temática? É a mesma coisa? Tem a mesma função? Para a gente fechar a aula de hoje. Letra de ligação, primeiramente, não é fonema. Perdão, não é morfema. Primeira coisa que a gente tem que saber. Letra de ligação não é morfema. Por quê? Porque ela não carrega sentido algum. Se o morfema é a menor parte de sentido de uma palavra, uma parte que não tem sentido não pode chamar de morfema. Tá certo? É apenas uma letra, que pode ser uma consoante ou uma vogal, de ligação. Ela tem uma função, mas não traz significado à palavra. O objetivo dessa palavra, dessa letra de ligação, é a eufonia, a boa pronúncia, ligando radicais a prefixos, radicais a sufixos, radicais a radicais, como, por exemplo, a palavra inenarrável, esse é aqui. Tá, isso é para ligar. Narrável ao prefixo in. É uma letra de ligação. Paulada, aqui eu já tenho L. Está apenas fazendo essa ligação. Padeiro. Portanto, não é nem vogal temática e nem existe consoante temática. É uma letra de ligação. Normalmente, esse O liga radicais gregos e esse I liga radicais latinos. Por exemplo, gasômetro, sarcófago, carnívoro, frutífero. Pessoal, eu preciso saber disso por cima, assim.
Só para você entender que existe uma letra de ligação para você não confundir com a vogal temática. Só. Mas pouco se fala disso em concurso, graças a Deus. Dessa parte de vogal, letra de ligação e tal. Mas é interessante que você tenha esse conhecimento para saber que existe, para de repente não confundir e achar que uma letra de ligação, no caso, se for uma vogal, vai ser uma vogal temática, por exemplo. Só para que você não faça esse confusão. Na próxima aula, nós iremos entrar já no processo de formação de palavras. Aqui foi a estrutura.